Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Board Muito Talks, boa que é, pro- noite, que é promovido pela Board sejam todos muito Academy. bem-vindos para mais uma edição do Board Talks. Boa noite. Só um minutinho, tá dando eco? Alguém está com o áudio aberto? Então vamos lá. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Esse programa é promovido pela Board Academy, que é uma EdTech para formação e certificação de conselheiros consultivos. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre essa trilha, por favor, entra no site lá da Board Academy que você vai ter todas as informações. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Udo Girlich, né? Eu integro aqui a diretoria da Board Academy juntamente com a Kat e mais outros colegas. E é uma satisfação ter vocês aqui conosco de novo, que semanalmente estamos aqui, né, a partir das 18 horas para discutir diversos temas relacionados à governança corporativa, proativa, mundo empresarial e os temas mais relevantes para o momento. Tá? Hoje eu tenho aqui a satisfação de trazer um tema muito atual, que está sendo muito discutido, mas que por vezes, infelizmente, ele não é trazido e debatido tão às claras quanto deveria ser. Tá? Hoje nós vamos falar sobre a intergeracionalidade nas empresas, né, que trata aí justamente daquela situação na qual, dentro de uma organização, você tem convivendo, trabalhando lá, diversas gerações. Dependendo das empresas, hoje nós conseguimos encontrar até 4 gerações distintas atuando. Então, nós sabemos que essa questão, né, das diferentes gerações podem trazer algumas situações que precisam ser bem tratadas. Né? Eu, pessoalmente, né, quando eu escuto que existe conflito de geração, eu acho que não seria bem um conflito. Eu acho que existem diferentes posicionamentos, é uma questão de diferentes valores, né, que, quando devidamente tratados e harmonizados, eu acho que a coisa fica bem resolvida. Né? E por que que a gente está trazendo esse tema aqui? Né? A gente fala muito das oportunidades que as empresas têm, que elas precisam aproveitar. Então, só para a gente ter uma ideia, num Board Talks recente que a gente teve aqui, nós falamos sobre economia prateada. A Betty esteve aqui com a gente, né? O Fernando Pelt, do Rio, né? Da Senior Tech, conversando com a gente. Só para vocês terem uma ideia, né? Da importância da economia prateada. Ela movimenta por ano aqui no Brasil a cifra de 2 trilhões de reais. Quer dizer, se uma empresa, né, ela realmente quer aproveitar todas as oportunidades e tem uma agenda ESG também, que é um outro tema extremamente importante, uma agenda ESG consistente e justa, esse tema da intergeracionalidade é de extrema relevância, tá? Mas eu vou parar por aqui com esses meus comentários e eu vou deixar os especialistas trazerem esses temas para vocês, tá? Então, para nossa audiência, muito obrigado. Contamos com a participação de vocês. Tragam seus comentários para a gente discutir aqui, tá? Então, hoje eu tenho o prazer de ter aqui a Betty Dapkevist. Seja muito bem-vinda. Catarina Polo, Diógenes Lima, os nossos painelistas, o Ale Bossan e o Daniel Medina. Tá? Então, para abrir esse painel, eu vou pedir para Catarina dar as boas-vindas aí para vocês. Catarina, obrigado. Muito obrigada, Udo, pela introdução. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos. E é uma honra estarmos aqui hoje. Viemos a Betty, o Diógenes e eu representando a comissão temática de Pessoas, Educação e Desenvolvimento da Board Academy, onde a intergeracionalidade é um tema central, onde nós discutimos a forma de transformar um desafio, que muitas vezes encontramos quando falamos de intergeracionalidade, em oportunidade e muito com foco no ambiente de governança e conselhos e as empresas. Né? Então, dentro dessa questão de transformar um desafio em uma oportunidade, nós focamos em
de uma forma holística em todos os aspectos, mas falamos, por exemplo, da importância de olhar além dos rótulos, além do rótulo de uma geração, dos paradigmas estabelecidos para cada geração, e focar nas habilidades, nas competências dos indivíduos a serem trabalhados de forma complementar. Então, trabalhamos a potência da complementariedade e trabalhamos, em especial, essa questão dos paradigmas. Por exemplo, no mundo empresarial, existem ecossistemas onde já existem paradigmas, onde a intergeracionalidade muitas vezes é bem vista. Por exemplo, no ecossistema de inovação, em startups, onde temos muitas vezes founders muito jovens, na casa dos 20 anos de idade, com ideias brilhantes, muito conhecimento técnico, muita agilidade, flexibilidade, mas em algum momento eles carecem ainda do tempo de estrada, o que é inerente à idade deles. Aí é onde a gente tem a oportunidade de criar uma aliança muito potente, que é, por exemplo, ter um conselheiro, um advisor, já sênior e experiente, que traz esta estrutura, esta visão a médio e longo prazo, de forma estratégica e estruturada, para auxiliar a acelerar a escala, ou a prosperidade, a longevidade de uma startup, de um novo negócio. Essa ação conjunta, ela já é muito bem-vinda e já tem se provado muito potente. Temos também casos onde a gente vê um desafio a ser bem trabalhado na mudança de paradigmas, e aqui eu não estou generalizando, mas a gente conhece casos de negócios familiares onde temos um founder, que muitas vezes está por décadas à frente de uma empresa, que precisa preparar os seus sucessores e que, de alguma maneira, eles não conseguem sobrepujar a relação pai, filho, filha, a executivo sênior da empresa e o executivo do futuro. E muitas vezes, por mais que ele seja preparado através dos hard skills, existe a barreira dos soft skills entre as gerações. E aí, novamente, um conselheiro, um conselho, pode sentar com olhar isento e ir também, além dos protocolos familiares, que também já foram discutidos aqui no Board Talks, né? Mas garantir que um protocolo familiar seja bem estruturado, bem desenhado e acompanhar justamente a oportunidade de trazer toda a visão das novas gerações para rejuvenescer e muitas vezes perpetuar um negócio. Sabemos de negócios que terminaram por sucumbir ou não permitiram a entrada da família por não haver tido um olhar positivo dentro dos paradigmas da intergeracionalidade. Então, esses temas e muitos mais são os que discutimos em como justamente fazer com que a intergeracionalidade seja trabalhada em benefício dos negócios no mundo dos empresas. Então, é uma honra estarmos aqui. A Betty e o Diógenes também têm muitos elementos para trazer e contribuir aqui na nossa discussão. Excelente, Catarina. Muito obrigado. Você trouxe um ponto importante aqui para a nossa discussão, que eu vou guardar uma palavra-chave, que é oportunidade, certo? Betty, é um prazer ter você de novo com a gente aqui. Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço, é uma oportunidade enorme de nós trocarmos ideias e pensarmos juntos como co-criadores de uma mudança de mindset, né? É muito importante que nós, como conselheiros, tenhamos também, conselheiros consultivos, tenhamos esse olhar para a importância da intergeracionalidade, né? Fomentarmos essa nova, vamos dizer, virada de chave, que ela é muito estratégica, muito poderosa, e se nós tivermos a condição de nos capacitarmos para fazermos essa mudança, com certeza, tanto os conselhos, como a própria governança em si, como as equipes, todos nós teremos uma nova, vamos de novo, oportunidade de crescimento, de questões de inter-relações através da inter- e
gerações. É muito importante que a gente já esteja trabalhando isso na Board Academy e, felizmente, eu estou como co-coordenadora, né, dessa comissão que está trazendo essas questões e que nós somos corresponsáveis, né, por essa virada de chave. Muito obrigada. Excelente, Betty. É um tema, né, é um tema que ainda vai se estender por algum tempo, né? Porque como você bem mencionou, é uma mudança de mindset, né, Betty? Sim. Isso pode demorar um tempo. E eu queria só fazer mais, antes de eu chamar o Diógenes, eu só queria fazer mais uma provocação para todo mundo, né? Inclusive a nossa audiência, que é o seguinte: nas últimas 4 décadas, a expectativa de vida no Brasil, ela aumentou de 48 para 75,5 anos. O que isso significa no panorama macroeconômico geral? A nossa pirâmide etária, ela está tomando um outro formato. Então, com essa expectativa de vida, né, com essa oportunidade que a gente está tendo de, né, fazer essa inclusão dos 50 a mais, né, de aproveitar todo esse potencial, isso também tem um impacto muito grande, né, nas despesas do governo com aposentadoria, por exemplo. Então, as pessoas vão se aposentar um pouco mais para frente, não vão depender desse benefício, né? Isso também descarrega um pouco as novas gerações que estão entrando aí no mercado de trabalho e que fatalmente vão ter que arcar com essa conta. Então, é mais uma provocação que fica para vocês, tá? Diógenes, grande prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, muito obrigado, Udo, aos amigos que estão aqui hoje. É um prazer sempre estar reunido com vocês. A Board Academy traz sempre assuntos de muita importância para o cenário atual e para a vida de um conselheiro e para um ambiente, um ecossistema de governança corporativa. Então, é muito legal. Eu gostaria de começar com uma frase que já faz muitos anos, né? Heráclito, lá antes de Cristo, poucos 500 anos antes de Cristo, dizia o seguinte: a única constante é a mudança. Então, se nós partirmos disso como uma premissa básica, e eu posso assegurar que é uma verdade, a gente vai entender que não há por que ter conflitos de gerações. Haverão, sim, conflitos, porque são bons você ter discussões de ideias, é importante você entender como o outro entende sobre um determinado ponto, mas que tudo isso, no final, converja para uma situação não de apaziguamento ou de uma situação meio morna, não ao contrário, mas que eu aprenda nessa relação com o mais velho, com o mais novo, que eu possa efetivamente entender que cada um de nós tem uma forma de se comprometer e de construir um produto ou um serviço através dessas oportunidades que foram citadas tanto pela Betty quanto pela Catarina. Então, eu trago isso como um conceito para dizer assim, gente, não há por que ficar se falando dos problemas da intergeracionalidade. Existem, eles estão aí para isso. Esses são os grandes desafios, mas eles podem ser mais oportunidade do que o problema. Então, vamos focar nas soluções e, consequentemente, nos possíveis ganhos deste Pangera, né, dessa geração multidisciplinar, multidiversa, com conhecimentos das mais diversas coisas e culturas, para fazer um produto, um serviço para que as nossas empresas sejam mais longevas, de modo a atender, inclusive, quem está entrando hoje no mercado de trabalho. Porque senão nós vamos ter um problema lá na frente, como você citou, do ponto de vista previdenciário, mas pode ter do ponto de vista salarial, de liderança, de outras questões mais sérias, inclusive. Então, muito obrigado por estar aqui participando desse fórum, muito bacana. Legal, Diógenes. E para mim agora ficou uma outra palavra aqui na cabeça, que é respeito, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter no ambiente de negócios, né? Sempre tivemos que ter, e eu acho que agora, cada vez mais, essa questão tem que ser trazida e essa palavra tem que ser mencionada. Mas vamos lá, eu estou gostando das provocações aqui. Medina, agora é sua vez, hein? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Udo. Boa noite aos colegas convidados de hoje, ao Alê, a todo mundo que está no YouTube assistindo a gente. A gente já está trocando algumas conversas interessantes aqui
no YouTube. Cara, eu vejo a questão da intergeracionalidade como algo inerente a uma boa diversidade e inclusão em empresas. Acho que quando você pensa numa organização humana de qualquer natureza, não faz nenhum sentido você colocar travas mentais reais ou ilusórias para não utilizar o que tem de melhor em todos os seus membros. Eu acho que isso cabe dentro desse pensamento. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem como conselheiros de empresas é como a gente elimina os paradigmas, quebra aqueles paradigmas tradicionais, como a gente elimina os biases que a gente tem, inclusive todos nós, tá? Assim, todos nós temos preconceitos contra outras gerações, e no sentido de preconceito mesmo, de algo que foi formulado de antecedência. Porque é plenamente possível uma pessoa jovem ter muita experiência em um tema que você não tem, da mesma forma que não é garantido que essa pessoa saiba mais tecnologia que você. Então, eu acho que tem vários paradigmas que a gente precisa olhar, mas olhar sempre dessa função. Como organização, e isso eu sempre reestresso aqui nos Board Talks, o sucesso da nossa espécie é baseado na colaboração de tribos diferentes. Então, se a gente em 200, 300 mil anos, a gente chegou a popular com 8 bilhões de pessoas no planeta, em todos os lugares, todos os continentes, é porque a gente utilizou muito bem a capacidade de colaboração que a gente tem, independente da natureza. E, claro, antigamente era importante, você não tinha tantas pessoas mais velhas, o conhecimento dessas pessoas, onde estavam os melhores lugares de caça, de coleta, onde tinha água, ou o que fazer quando acontecia uma seca, esse conhecimento precisava ser transferido oralmente de pessoas mais velhas. Você precisa dos mais jovens também precisava dos mais jovens para ir caçar, para ir coletar, para ir fazer coisas. Então, essa colaboração sempre existiu, é inerente à nossa espécie. E eu acho que isso tem que ser fomentado. Queria começar por aí. Maravilha. Muito obrigado, Medina. Ale, seja muito bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade, hein? Gina, pessoal, turma, obrigado pelo convite, sempre adoro estar aqui com vocês. Boa noite a todos aqui, aos colegas que estão aqui, aos amigos que estão no YouTube, né? Esse tema começou a chamar mais a minha atenção porque esse mês eu fiz 51 anos, né? E é engraçado que quando você... eu não acreditava nisso, mas depois dos 50, 51 e tal, parece que a ampulheta vira ao contrário, né? O mindset, né? A mente, a mentalidade, o pensamento, ele inverte um pouco. E eu tenho lutado muito contra isso, porque eu, particularmente, sou contra a cultura hierarquizada nas empresas. De um modo geral, as empresas ainda herdam um movimento muito forte que surgiu na Revolução Industrial por necessidade de controle sobre a cadeia produtiva e a venda, né, lá na Inglaterra. Você, obrigatoriamente, era necessário criar hierarquias para que você tivesse controle sobre a cadeia como um todo. Nós sabemos que, de fato, é isso, né? E nós não mudamos muito. Na verdade, dentro das empresas, a gente cria, ora, a cadeia do poder, ora, a pirâmide está montada em cima de poder, sexo, idade, influência, enfim. E, na verdade, todas as vezes em que a gente se depara com esse preconceito globalizado que hierarquiza habilidades, pessoas, idade, enfim, a gente está jogando fora o insumo mais valioso que nós temos nessa cultura moderna das empresas, que tem que ser líquida e horizontal. As empresas que têm que tomar decisões rápidas, mais importante do que ser o melhor é ser o mais veloz, cada vez mais é isso. E aí a gente esbarra nesse preconceito que, de um modo geral, cada um de nós tem com mais viés ou com menos viés. Talvez a minha provocação fica aqui é o seguinte: ao invés de ficar classificando aí na tua empresa quantas mulheres você tem em quais cargos, quantos homens com pós-doc você vai contratar esse mês, que tal você, principalmente que é de RH, e a gente aqui está sempre nessa função de provocar, principalmente você que está na função de RH, que tal não promover uma campanha para misturar um pouco tudo isso e colocar foco no resultado? Talvez a gente consiga resolver um pouco esse impasse, que, volto a dizer, como o nosso amigo Culto Medina disse, isso está mais ligado à idade das cavernas do que ao século XXI. Excelente, Lê. Eu vejo que a gente tem um desafio bem grande pela frente, né? E aí,
como a gente costuma abordar aqui na Board Academy, né? A gente vai muito para o lado, a gente joga uma provocação, mas a gente também começa a discutir quais são os caminhos que a gente tem, quais são as alternativas que a gente tem para tratar tudo isso, né? E aí eu queria escutar um pouquinho da Kátia aí, o que vocês estão discutindo lá na comissão temática, Kátia, sobre esse ponto. Sim, Edu, isso é um dos temas centrais que nós discutimos, que é justamente porque a gente tem claro o conceito e a oportunidade, mas como é que a gente transforma isso, né, em realmente ações que venham a ser transformadoras, né? Então, nós discutimos temas, por exemplo, como a mentoria reversa, que é a importância de uma geração ensinar para outra, né? Então, o que cada um tem de melhor para dar para outra e criar esse ambiente de ensino, né? Falamos de trazer cadeiras de ensino em instituições de formação de gestão empresarial e desenvolvimento de carreira, como lidar, né? Eu lembro de uma época que falava-se muito da inteligência intercultural, quando começou a globalização. E essa inteligência, ela vale também para gerações. Então, por que não treinar, sensibilizar a intergeracionalidade, por exemplo? Falamos da importância, e de uma forma bem profunda, das lideranças, né? Muitas vezes as lideranças são de gerações mais maduras e elas têm a responsabilidade de despertar a consciência para esse tema, mas mais do que despertar a consciência, é gerar o ambiente propício, principalmente dentro das corporações, né, para que haja espaço para a fala, para a diferença, para a troca, para a sinergia. E muito além dos pequenos times de trabalho dentro de um departamento ou interequipes, é um aspecto cultural dentro de toda a empresa, né? Então, esses são alguns dos temas que nós discutimos. Planejamento de carreira, como que alguém que já é 50 a mais se desenvolve, se mantém ativo. A gente fala bastante que há 10, 20 anos atrás, alguém que estava na idade dos 50 anos já era alguém considerado obsoleto. Isso hoje em dia já caiu por terra, né? Uma geração 50 a mais ainda está na flor da idade. A gente fala que os novos 40 são os antigos 30, os novos 50, né? Os 50 são os 20, os 30 também. Por que não, né? Do ponto de vista de vivacidade, de vontade de continuar produzindo, né? Foi o que a gente mencionou aqui, os 50 a mais muitas vezes estão longe de querer se aposentar, porque a gente ainda tem muita produtividade pela frente, né? E a gente discute também a questão de como derrubar os rótulos, as cotas. Isso é algo muito importante. A gente não pode trabalhar a diversidade em forma de cotas. É uma questão de uma inclusão efetiva através das habilidades a serem aportadas e construção dessa sinergia. Rapaz, as provocações aqui estão indo pesadas, hein? Está indo muito bem isso daqui. Beti, queria escutar mais um pouquinho de você. De você e depois do Diógenes, hein? Eu tenho uma experiência de 9 anos lidando com essas questões de intergeracionalidade, de inclusão de diversidade etária, né, dentro das corporações e dentro vamos dizer, de ações produtivas, né, nas organizações, enfim. É um processo lento, né? A partir, vamos dizer assim, da questão da Covid, né? Isso veio à tona mais forte, né? E uma palavra que me vem e que eu atuo muito em cima dela é ressignificar, quer dizer, entender que o cenário mudou, né? Que a existência desse capital intelectual desperdiçado já está trazendo prejuízos e gaps muito importantes dentro das empresas. Como a Catarina mesmo falou, as mentorias reversas, elas precisam de uma trilha de conhecimento, porque o processo inclusivo ela vai evidenciar
não só as competências técnicas e relacionais, como também as novas atitudes. Quer dizer, como que isso acontece no cotidiano, né? Então, a empresa ela ajuda a criar, a ressignificar, a trazer essa possibilidade dessa inter-relação, né? Através da oportunidade de gerar essa, vamos dizer, essa condição desse aprendizado contínuo, né? Através dessas experiências, dessas competências, criando novos espaços de cocriação, de inovação, de respeito, de novos resultados, inclusive, nunca antes alcançados, tá? Porque uma vez que se percebe que esse grupo 50 mais, 60 mais, continua produtivo e continua sendo, e cada vez mais, um consumidor deste mercado, ele precisa estar produtivo, né? E, como consequência, ele continuará sendo um consumidor desse mercado de trilhões de dólares também, né? Verdade. Então, essa é uma realidade. Muitas empresas não ainda estão preparadas a gerar essa mudança, a gente tem que tomar cuidado. A mudança ela precisa ter uma consistência e uma necessidade real para que sejam implantados projetos que sejam customizados às demandas da própria cultura organizacional, tá? Se a gente entender que é um padrão a ser adotado, provavelmente a coisa não vai dar certo, né? Então, entender qual é a cultura, entender quais são as oportunidades, quais são as trilhas de conhecimento e por onde, que caminhos a gente deve ressignificar em todas as escalas, né? Vamos dizer, da própria empresa, inclusive na questão de ressignificar também esse posicionamento nos próprios conselhos consultivos que darão aporte a essas mudanças, né? Excelente, Então, Betty. são situações que a gente precisa ter muito cuidado, né? Olhar isso caso a caso e trazer, vamos dizer, também, não só dentro da empresa, essa capacitação permanente, né, essa troca permanente, também um olhar que nós temos feito isso também, iniciando nas universidades, uma formação com um olhar diferenciado, humanizado e inclusivo, né? Porque quem não for morrendo pelo caminho, né, toda a diversidade vai chegar à senioridade. Então, como é que funciona isso dentro de uma perspectiva de curto, médio e longo prazo? Formação de novos líderes, formação dos líderes que já estão no mercado e aqueles que, de alguma forma, podem ser ainda muito bem aproveitados dentro da cultura organizacional, tá? Dentro da governança. Deixa eu Então, colocar esse é o meu olhar, vamos dizer assim, de especialista, pelo menos há 10 anos, 9 anos e meio, atuando diretamente em várias frentes, né, de aberturas de novos negócios, abertura de novos projetos que estejam, né, relacionados à capacitação, a desenvolvimento de pessoas, de equipes, de projetos que proporcionem essa mudança de cenário de forma real. Muito bom, Betty, mas é um alento já, a gente vê que as próprias instituições de ensino já estão se preocupando com esse tema, né? Sim. E aqui eu coloco uma provocação para os empresários que estão nos acompanhando aqui no Board Talks de hoje. A Betty tocou num ponto muito importante, que fala aqui de cultura, né? A gente falou em oportunidade, a gente falou em respeito, a gente falou em cultura, né?
né, o Ale colocou em questionamento aqui as estruturas, né, hierárquicas que nós temos, os modelos tradicionais que nós temos aqui, e com certeza o Medina daqui a pouco vai trazer a questão da reputação das empresas, né? Se lembre, reputação de empresa você demora anos para construir, mas para perder, basta um movimento em falso. É muito rápido. Então aqui eu trago uma provocação para você, empresário, que nos escuta. Mudança cultural você não faz do dia para a noite. Não entre não caia na armadilha de pensar, eu não tenho esse problema na minha empresa aqui. Comece pequeno agora. O processo fica muito mais fácil, fica um processo gradativo. A absorção é muito mais fácil do que você lá na frente ter que enfrentar um problema já constituído, né? Então fica aqui a provocação e também os conselheiros, né? Vocês que estão atuando nas empresas, tenham essa sensibilidade, tenham esse olhar, né? Vocês andam pelas empresas, vocês percebem, então tenham essa sensibilidade e comecem a fazer essas recomendações que quanto antes melhor. Diógenes. Muito bem, obrigado. Eu queria pegar uma ponte do que o Ale colocou, que eu acho que é sensacional, né? Eu que fui oficial do Exército, hoje eu estou na reserva já faz algum tempo, que é a questão da hierarquia, que é o comando e controle, né? As novas gerações, e nós fomos assim, é que a gente não lembra. A gente já foi uma geração nova num determinado momento da nossa vida, da nossa história. Faz um Parece que a gente tempinho. esquece, faz tempo, não foi ontem, não. Mas a gente entende que os jovens, de modo geral, ele não aceita muito bem essa questão do controle, do comando, ele é arredio por normalidade, não é uma questão desta geração ou da outra. E aí eu junto isso que o Ale comentou e com o que a Kate colocou de que tem que se acabar com os rótulos. O primeiro comportamento que tem que ter um empresário, como o Udo colocou, o conselheiro, o executivo, é de parar com essa coisa de que essa geração é Nutella, essa geração é mimizenta, não há isso. Isso é um rótulo perverso, totalmente desrespeitoso, como você colocou, do qual eu compartilho absurdamente sobre isso. O Medina trouxe uma informação que pouca gente se dá conta. O homem vive em sociedade do jeito que vive hoje há 250 mil anos. E hoje a gente fala em humanização, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Nós somos humanos, meu Deus, não somos outra coisa. Como é que você fala agora, liderança humanizada, gestão, para mim, é o fim do começo, né? Ou o começo do fim, depende de como você quer ver. Então, esses pontos são muito importantes de os empresários e todo o ecossistema entender que não se trata de idade, não se trata só de experiência, de conhecimento, mas da junção das coisas. E eu aprendi na minha vida que 1 mais 1 tem que ser maior que 2. E quando você consegue colocar um sênior, seja a idade que vocês queiram apontar, acima de 50, 60, não importa, com um jovem que está entrando agora no mercado de trabalho, e fazer com que isso que foi citado pela Catarina, da mentoria reversa, eu aprendo com você, você aprende comigo, isso tudo é inerente, o respeito já existe. A gente está se desrespeitando porque a gente está tentando encapsular as coisas, né? Como bem colocou o Ale, quer dizer, ora eu encapsulo pela idade, depois eu coloco pelo sexo, depois eu coloco pelo poder ou pelo grau de instrução e tudo mais. Então, para mim, é fundamental essa questão e disso, que traz essa questão do conceito, né? Se a gente começar a entender bem o conceito, a chance de tudo isso ficar mais fácil ou menos difícil vai ser melhor. Então, eu contribuo nesse sentido. E aqui eu não gostaria de deixar de passar, porque o Robin Pagano, espero não estar falando o nome errado, ele fez uma boa pergunta aqui, né? Os processos de seleção poderiam ser às cegas? Sem imagens, sem idade, sem raça, sem gênero, o metaverso com avatares seria um meio? O que vocês acham, né? Então, eu vou dar a minha opinião e depois, se for o caso, eu acho que é uma boa. Porém, eu acho que a gente tinha que resolver o problema que está dentro ainda. Antes de trazer alguém com essas características, vamos tentar resolver isso que está aqui dentro, porque já está aqui.
Se eu estivesse começando uma empresa do zero, acho que vale muito a pena essa sua sugestão, que vale muito a pena para uma empresa já em formação. Mas eu acho que a gente poderia tentar fazer com que essa integração, esta diversidade somada com as pessoas, ela pudesse ser algo do tipo um padrinho e um apadrinhado, coisas desse tipo, ia gerar resultados bastante significativos. E aí, claro, para você poder oxigenar essa estrutura que já existe, eu acho que a tua sugestão é uma sugestão muito bem-vinda. Obrigado. Show de bola. Eu vejo um outro ponto bastante importante também, que pelo menos é o que eu estou conseguindo captar das novas gerações, é se guiar, né, trilhar a tua vida pelo teu propósito. Né? Se você, né, eu vejo, né, às vezes a gente está conversando, a gente vê uma pessoa, tá, qual que é o seu propósito? Você joga a pergunta, né? Fala, não sei. Então, mas eu percebo que a nova geração, que essas novas gerações, elas têm muito isso, elas já trazem isso consigo. Né? E se talvez você tocou num ponto legal, Diogenes, que é esses processos de seleção, né? A gente também precisa dar uma chacoalhada nessa roseira, né? E talvez trazer a questão do propósito, falar, amigo, qual que é o teu propósito? Porque aí se eu colocar a pessoa certa no lugar certo, no momento certo, pô, né? Ele vai fazer aquilo com amor, ele vai fazer aquilo com dedicação, com comprometimento. É diferente, na minha geração, né? Eu escolhi a engenharia e por vezes nem todas as tarefas que eu tinha que desenvolver eram aquelas que eu mais gostava, mas, enfim, eram os ossos do ofício, né? Eu não quero dizer também que se você for fazer a seleção pelo propósito, né, vai estar tudo lindo, maravilhoso, você vai fazer o que você quer. Não, não é isso. Mas eu acho que te orienta muito mais e te motiva muito mais também. Além, né, de remuneração, benefícios, enfim. Eu acho que isso alimenta o espírito também, né? Eu vou muito por essa linha. Medina, É, tem um oi, comentário aqui da Aline Riquelme, posso comentar? por favor, por favor. Que ela diz assim: acredito que júnior, pleno e sênior está mais conectado com a experiência do indivíduo, com o projeto, função em que ele vai atuar, do que com a sua idade. E isso é exatamente o que a gente fala, que é olhar além dos rótulos, olhar além do rótulo de uma geração, né? E olhar na competência e na habilidade de cada um. Né? Então, é exatamente isso, um dos parâmetros que a gente defende. E a gente discute também, uma vez a gente estava discutindo dentro da comissão, a gente falou por que é que ainda causa espanto quando uma empresa que fatura milhões e milhões de dólares tem um CEO com a idade de 30 anos. Muitas vezes isso ainda causa espanto, né? Principalmente para gerações mais maduras. Fala assim, meu Deus, 30 anos e já é CEO? Sim, porque essa pessoa certamente tem as competências hard and soft skills adequadas para o que aquela corporação necessita e busca naquele momento. Então, esse é, por exemplo, um exemplo, né, reforçando o que a Aline diz, que o rótulo da idade não deveria existir. E eu adorei a ideia da entrevista cega, pelo menos ao início, né? Que o foco seja na competência. A idade pode aparecer depois, é tipo assim, surpresa, né? Posso ter 30, posso ter 75, posso ter 80, por que não, né? E é justamente o foco no valor que esse profissional agrega para cada função e para cada objetivo. E linkado ao propósito, o Udo é ainda mais potente, né? Então, isso tudo com o propósito faz com que todo o resto de potencial gerador de conflito perca a sua potência, né? A sua força destrutiva. Excelente. Medina, Legal, não, eu queria primeiro reconhecer aqui na plateia, aqui no YouTube, tem uma super especialista do tema, que é a Dani Barcelos, que dá aula do assunto. Obrigado pelas contribuições que você está fazendo no chat, Dani. Inclusive, um que eu pensei para cá, que é bem legal, que das empresas que trabalham com diversidade e inclusão, aproximadamente 20% foca na inclusão de 50 a mais. Então, isso você vê que ainda não é um tema prioritário, nem quem considera diversidade e inclusão algo prioritário. Então, bacana, obrigado pela. E ainda vou falar de outro questionamento aqui da Aline Riquelme, se é coerente relacionar intergeracionalidade com trabalho híbrido.
eu acho que faz todo sentido você entender as características de cada geração e como elas são mais produtivas dentro do contexto que você quer colocar. Eu acho que o trabalho híbrido é absolutamente, ele faz parte da equação hoje em dia, ele é indivisível. A gente estava brincando antes de entrar no ar, eu já comandei várias pessoas que quando eu saía da sala era um festival de alt-tab no computador, que estava todo mundo lá presente, vendo alguma outra coisa que não. Isso para mim nunca fez diferença, porque o que sempre me motivou era o que as pessoas conseguiam produzir do que a gente precisava fazer como coletividade. Não precisa que a pessoa fique colada na tela do computador lá, ficando cega durante 10 minutos, 10 horas por dia. Isso para mim nunca fez diferença. Mas eu acho que faz parte da equação, sim, Aline. Acho que faz parte. O que eu queria chamar um pouco a atenção é essa parte que você falou de reputação, Udo, que é mais a minha praia, assim, que é mais a minha área de conforto e comunicação, na verdade. Acho que tem um desafio muito bacana de comunicação nessa intergeracionalidade, porque não adianta você normalizar e falar, vocês todos se adaptam a essa maneira de comunicar. Como eu sempre falo nas aulas, como eu sempre falo aqui, comunicação, o ônus da comunicação é do comunicador, é de quem vai fazer a comunicação, você quer que ela seja bem sucedida. Então, um desafio bem bacana para. Eu acho isso muito bacana, tá? Porque a gente tem um desafio, como a gente se comunica efetivamente com essas 4 gerações, de uma maneira que todas elas se sintam pertencer àquela organização, se sintam, como você falou, Udo, se sintam bem trabalhando naquele lugar. Eu concordo com essa causa, eu concordo com esse propósito, com esses valores. Então, acho que é um desafio muito legal. E também do ponto de vista externo, como você se comunica com gente que roda 2 trilhões de reais por ano, com gente nos Estados Unidos que ainda tem a maior parte dos rendimentos anuais. Então, assim, não dá para desconsiderar nem como colaboradores, nem como consumidores. Consumidores, né? Você precisa considerar todas as gerações e como você se comunica com elas na sua maneira de trabalhar. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso como conselheiros. A gente está extraindo o máximo possível que a gente tem do ponto de vista de comunicação da nossa organização para proporcionar que todas as gerações tenham um melhor entendimento do nosso propósito, dos nossos valores, tanto interna quanto externamente. Esse é um desafio grande para conselheiros hoje e no futuro. Legal. Mas, Medina, essa questão da comunicação, né, desde que eu me conheço por gente, isso sempre foi um desafio, né? Como que você comunica efetivamente, né? Então, essa área de conhecimento, para mim é uma habilidade, né, que as pessoas desenvolvem de conseguir se comunicar com efetividade, com clareza, com objetividade, né? Aí eu fico me questionando, né? Aí, de novo, mais uma provocação, né? Como que a gente consegue, né, ter efetividade nessa área de conhecimento? Porque eu acho que aí está a chave de tudo. Se você vai fazer, né, como a Catarina falou, vai fazer uma mentoria reversa, você precisa, né, ter uma comunicação efetiva ali entre aquelas gerações, né? Então, isso ainda me preocupa um pouco. Então, se você depois tiver mais alguma coisa aí para contribuir, pô, eu vou adorar Cara, é jogo rápido. aprender. É misto ciência, misto arte. Mas mais que nada, você tem que tentar se colocar na situação daquela outra pessoa. E aí não adianta, se você achar que você vai comunicar tudo do seu jeito, como você entenderia, você nunca vai ser um bom comunicador fazendo isso. Você vai ser um bom comunicador se aprender a ouvir como os outros ouvem, como os outros escutam. Olha só, matou, hein? Vamos lá. Ale, põe mais uma pimenta aí. Olha, eu repito isso toda semana, né? Às quintas-feiras eu acordo melhor no outro dia, tanto que eu aprendo aqui. Minha provocação é a seguinte: nós todos estamos ligados ao mundo corporativo, a empresas e a negócio. No fim da noite, quando a gente coloca uma lua sobre qualquer decisão, como se diz no sertão, o que vale é a última linha, é o resultado. E definitivamente o mercado é o algoz, com muita ferocidade, de empresas e organizações que ainda insistirem em hierarquizar e separar habilidades, talentos
vivências, rotulando de qualquer natureza. Qualquer tipo de rótulo. É careca, é gordo, aqui na minha diretoria só entra quem é magro, só quem é fitness, enfim. Nós ficaríamos aqui um board talk inteiro falando somente de rótulo, né? E por que para mim o mercado é o algoz? É o grande algoz disso tudo. Porque na era da digitalização e da venda, principalmente dessa venda onde as jornadas, o CX, a experiência do cliente é fundamental, empresas que não entendem dessas misturas intergeracionais, elas têm chamado tiozão de pessoas sem condição, ela se comunica com sexos ou preferências sexuais de maneira inconsequente. Imagine você tendo que criar uma régua de relacionamento apenas com um nome automatizado dentro de um sistema de inteligência artificial, onde você trata todos aqueles, ou seja, quem programou o CX, a régua de experiência, quem programou aquilo, está cheio de preconceito. Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, que é o que está acontecendo. As empresas, na velocidade, na ansiedade de poder ofertar produto, ofertar negócios, elas têm ofendido consumidores com uma frequência altíssima pelo simples fato de rotular quem está do outro lado. Vou dar um exemplo. Você vai para uma reunião de digital, a discussão é a persona. Então, a persona é o Alê. Então, se o Alê tem 51 anos, aí vem tudo pronto, assim. O Alê, por ter 51 anos, ele deve ser casado, deve ter 7 filhos, ele deve gostar de filme e tal. Cara, uma certeza que eu tenho para nós aqui, que cuidamos de empresas e fazemos parte de conselho, é que talvez a grande habilidade que a gente está tratando aqui, para aumentar resultado, aumentar a rentabilidade do negócio, é justamente entender que todos são importantes com as suas habilidades, nas suas naturezas e consumindo à sua maneira. Ninguém compra mais goela abaixo, assim como ninguém mais aceita uma comunicação que seja imposta. É a visão que eu tenho para esse nosso assunto de hoje. Muito bom. Você trouxe eu acho que essa questão de rotular as pessoas, né, Ale? Acho que por padrões da sociedade, né, as pessoas também deixavam um pouco a sua autenticidade de lado, porque não gostariam de ser rotuladas, né? Eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de ser aquilo que nós somos, que nós gostamos, enfim, né? De deixar acabar com esses rótulos, enfim, né? Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem, vamos trabalhar nisso. Catarina, você vai responder uma pergunta, né? Sim, tem aqui uma pergunta do Júlio Emrich, que diz: muitas médias e pequenas empresas adotam governança, investem em formação dos sucessores, mas não abrem mão da decisão centralizada, né? Então, esse conflito, né, que existe realmente um dos grandes desafios de um conselheiro, né? Então, aí a recomendação muitas vezes isso tem a ver com uma mudança cultural que não abrange só do founder para o resto, mas que abrange também a conscientização do founder. Então, quanto antes um negócio familiar adota a governança, tem um conselho, ou um conselheiro, ou um advisor que pode trazer a consciência desse desafio, pode fazer o que o Udo falou. Comece pequeno, pequenos passos, a consciência, né? Enquanto os filhos ainda são jovens, vamos preparar a futura geração, né? Aproximar, reduzir esse gap e buscar reduzir essa resistência ou o medo do founder, né? Porque muitas vezes a gente fala, é o ego, é o poder. Não, muitas vezes é o medo, né? Poxa vida, eu coloquei minha vida aqui, eu construí esse negócio, e agora? E se não dermos conta, né? Como vai acontecer? Vamos perder tudo? Então, é a questão, às vezes, até de fazer uma transição, né? Um faseamento de entrada e saída para que seja natural, não precisa ser abrupto, né? Para criar-se uma transição de cultura. E aí, muitas vezes, um conselheiro que consegue fazer isso com habilidade, e quanto antes essa temática acontece e começa dentro de uma empresa, de um negócio familiar, né? Menor é a possibilidade de que aconteça essa tendência à centralização.
Então, essa é a minha visão. Não sei se alguém tem algo a complementar aqui, mas eu Eu acho gostaria. que esse é um dos caminhos possíveis, né? Não existem caminhos únicos, né? Mas essa é uma das abordagens que eu sugiro. Cátia, se eu puder complementar ou inserir um ponto importante, bom, parabéns, a visão é a mesma, mas será que as pessoas, e aí os founders, o pai, o patriarca, matriarca, como queira, ele tem a coragem de fazer uma pergunta tão simples que essa que o Udo fez há pouco? Meu filho, minha filha, você quer estar aqui? Porque pode ser que eu gaste uma fortuna para que ele seja o meu sucessor e absolutamente não é nada disso que ele quer. Ele quer outras coisas. Né? Tem cases exemplares, eu não vou citar nomes por uma questão só de ética, talvez, que empresas gigantescas no Brasil, gigantescas, não é pequenininha, que fizeram essa pergunta, tiveram a coragem. E eram irmãos, dois irmãos, com vários filhos. E já tinha netos que estavam em idade de trabalhar. E de 12, apenas 6 quiseram ficar. E tudo bem. Então você vai fazer o que você gosta. Só que aqui você vai ter dividendos, você não vai ter salário, porque você não vai trabalhar aqui. Então, são regras pequenas e claras porque você força uma barra. E aí vem aquela história de que a primeira geração tem sucesso, a segunda cresce, a terceira destrói, porque efetivamente não foi acontecendo esse ritmo. E só para colocar uma provocação importante, os jovens de hoje, isso é pesquisa do INSPER, com uma empresa americana, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso passar isso para o Udo, a Catarina, a Betty tem, inclusive é um texto que nós vamos produzir lá no PED. Os jovens de hoje não querem ser líderes, eles não querem. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: você vai me promover? Vou. Eu vou poder continuar trabalhando do jeito que eu gosto? Claro que não, então não quero. Então é o seguinte: como é que nós teremos líderes no futuro, chefes que sejam, se ninguém quer ser? Vai ser como? Vai ser meio que autogerido? Vamos pensar nisso, que talvez a melhor escolha não seja o herdeiro natural. Talvez a melhor escolha seja um conselho formado com conselheiros experientes e tudo mais, que possam fazer com que a sua transição para o herdeiro, se for o caso, ou para um de fora, seja algo muito mais saudável. Então fica aqui a minha contribuição a esse assunto. Perfeito. Betty, você queria fazer uma E contribuição? só para complementar o complemento, né? É porque nós somos assim no dia a dia, tá? Nós trabalhamos dessa forma. A questão, né, que o Udo trouxe, que a Catarina falou, e Diógenes também, a questão do profissional que vai entrar para trabalhar, porque não necessariamente a família, né, está com capacidade ou com interesse de assumir responsabilidades, e aí coloca em risco, sim, a perenidade de todo um trabalho que já foi feito, que foi construído. Então, essa mentoria reversa que a gente fala também, ela cabe neste olhar e nesta percepção do que cabe ou que não cabe naquele momento, porque também pode ser aquele momento, e o que providenciar de forma responsável que traga uma possibilidade de segurança naquele momento, de que as coisas vão andar do jeito que precisam caminhar. Okay? Então, esse profissional competente, capacitado e que tenha o propósito alinhado com o que a empresa precisa, é o que ela precisa naquele momento. Tá? Então, é o que a gente tem encontrado por aí bastante, principalmente nas empresas familiares de pequeno porte, de pequeno para médio porte. Uhum. Obrigada. Obrigado a você, Betty, excelente. Eu vou lançar mais uma provocação aqui, né? Então, a gente está falando aqui dessa, né, empresas familiares, a gente está falando de fundador, né? Várias vezes isso foi abordado aqui. Será que esse processo, né, que a gente mencionou, né, de alteração da cultura, de absorção dessas novas demandas, será que ele não vai ser mais, ele não vai demorar mais do que a
as próprias demandas que a gente está vendo no mercado. Então, se essas demandas do mercado também não forem devidamente atendidas, será que isso pode aumentar a mortalidade das empresas também? Né, aqui no Brasil, isso é fato, tanto no ecossistema da inovação. Pena que o Grigo não está aqui, ele dá um show nisso, né? No ecossistema da inovação, nas empresas familiares, a gente ainda vê um alto índice de mortalidade. Então, será que agora, né, com o Diógenes trouxe bem, né? A única certeza é a mudança, não é, Diógenes? Não é isso que você falou? É isso que vai acontecer. Então, A única constante. é a única constante. Quer dizer, isso vai acontecer. Não é que vai, está acontecendo cada vez mais rápido. Então, se as pessoas não se conscientizarem de começar logo, né, com todas essas contribuições que foram trazidas aqui hoje no Board Talks, cara, você está correndo um sério risco. Ou de ter a sua reputação abalada, né? Porque reputação ela pode ser abalada pelo fato de você não entregar, seu produto não está atualizado, enfim, né? Não atender as demandas mais. Produto ou serviço, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos restringir só o produto. Mas, enfim, então, né? Eu acho que a gente trouxe bastante elementos aqui. E aí eu já gostaria de, de novo, né? Olha, já está acabando o tempo de novo. É uma pena. Mas, enfim, eu gostaria das contribuições finais, das considerações finais aí, e eu gostaria de começar pela Cate, por favor. Tá certo, muito obrigada, Udo. Antes de mais nada, eu, como a coordenadora da Comissão de Pessoas, Educação e Desenvolvimento, gostaria de agradecer muito a todos os membros da comissão, porque Oh, foi excelente. através das discussões que nós temos nos grupos, dos materiais gerados, dos artigos, que a Betinho, o Diógenes e eu nos munimos ainda mais de inspiração, elementos e conhecimento para enriquecermos essa discussão hoje, né? Então, aqui vem o muito obrigada, e é um prazer enorme poder aprender com todos a cada dia e a cada interação que a gente tem, tá? Muito E bom. agora, as minhas considerações finais, aqui eu acho que é isso, né? O tema da intergeracionalidade, fala-se muito hoje em dia das minorias, da inclusão, da diversidade. A intergeracionalidade é um tema que está começando a ganhar evidência agora, né? É interessante que a gente vê que muitas vezes assim, ele está ali, mas ele é evitado. Não se quer olhar tanto para ele em vários cenários. Então, a gente vê com bons olhos que agora, cada vez mais, a gente vê nas mídias, em publicações, do tipo, contrate os 50 a mais, os 40 a mais, mas eu acho que essa comunicação ainda negligencia enalteça a complementariedade, né? Rompa as barreiras dos rótulos de geração X, Y, Z. Esqueçam os nomes das gerações. Então, esse é o convite que a gente traz e é o que a gente fala. Não vamos começar a criar silos e aumentar ainda mais o embate entre gerações ao levantar bandeiras e enaltecer as diferenças. Vamos trazer à tona e à consciência o valor de cada indivíduo, e essa palavra eu repito muitas vezes, que eu acredito muito nela: a complementariedade, a cocriação, a sinergia e o respeito acima de tudo. Então, essa é a Show minha de bola. contribuição final para essa fala. Muito obrigada mais uma vez à Board Academy e a todos aqui pela oportunidade de poder participar dessa rica interação. Muito bom, Catarina. Betty, por favor. Como co-coordenadora dessa mesma comissão, né? Trabalhando com esse grupo que é muito diverso, é muito plural, e nós somos muito complementares, e esse nosso propósito, que a gente consiga expandi-lo não só na Board Academy, mas também trazer à tona, né, vamos dizer, para uma sociedade maior, e que nós sejamos colaboradores de novas ações, que a gente possa realmente fazer a mudança. Eu vou trazer até uma frase que eu até escrevi aqui para não me esquecer. Eu tenho uma sócia chamada Eliane Chrysler, que é do Pontes e Conexões, que é justamente essa consultoria
né, da questão da intergeracionalidade nas empresas que nós temos, que ela diz: nós somos únicos, diversos e complementares, e nós precisamos cada vez mais expandir esse estado de consciência, né, e de corresponsabilidade por essa cocriação. Então, Excelente. Nossa. Olha, vocês estão anotando tudo isso? Depois, né? Bom, vocês vão poder assistir de novo, né? Está gravado, né? Excelente, muito, obrigado, Betina. muito obrigada. Diógenes. Bom, gente, é muito legal estar aqui. Eu sou um apaixonado pela Board Academy, todos sabem disso. Udo, obrigado pela condução, Medina e Ale, muito legal as contribuições, nos fazem pensar bastante sobre as coisas. Bom, eu, Beti e Catarina já somos parte de um time, como a Catarina muito bem colocou lá, somos quase 20 profissionais que pensam sobre isso, que debatem, que trazem ideias. Na verdade, a gente aqui é um representante da Comissão Pessoas, Educação e Desenvolvimento, então isso é muito legal. E, Tiago Vanderlei, não, para você não ficar sem resposta, não é tão simples, mas não é difícil e nem impossível colocar pensamentos novos para pessoas que conhecem ou sabem das mesmas coisas. Se você tiver interesse, aqui na Board tem muita gente competente para isso, a gente pode bater um papo sem absolutamente estar vendendo nada, é um bate-papo para a gente poder se falar um pouco mais sobre as experiências que tive em empresas familiares com métodos muito simples que ajudam a ter essa conexão do que são as coisas. E o que mais surpreende é que quando você faz isso velado, as pessoas acham que aquela frase é do mais sênior e, na verdade, ela é do mais jovem. É incrível como as pessoas não se conhecem, elas não têm ideia do que elas pensam e do que o outro pensa, principalmente quando estão numa empresa familiar. Então, tem sim métodos, tá bom? Eu queria muito agradecer mais uma vez a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade e contem conosco aí no que for preciso. Maravilha. Ale. Olha só, eu também, gratidão, uma delícia estar aqui com vocês, aprendendo, trocando experiências. Isso aqui é riquíssimo, né? E graças a Deus e à tecnologia, isso fica aí no YouTube, né? Dá para a gente assistir. Nós seremos talvez a geração, não sei o que vem depois da prateada, alguma coisa vem, espiritualizada, né? Nós vamos estar lá, vamos estar conectados, com certeza. Mas para fechar, eu gostaria muito da provocação dessa história toda de contratação de pessoas, contratação de equipe, formação de conselhos. E eu, cada vez mais, na minha vida profissional, tenho feito seleção por pessoas que arriscam a própria pele. Uma pergunta que eu tenho, que para mim que faz todo sentido é: você arrisca a sua pele? Porque, cara, independente do rótulo, quem arrisca a pele estando com você, dificilmente vai deixar você perder um jogo sozinho. Então, boa noite, obrigado e muito grato a vocês, viu? Meu Deus do céu. Hoje o jogo foi bruto. Medina, fecha com chave de ouro aí. Não, bacana, eu vou estressar o ponto de comunicação e pegando a carona no que a Lê falou agora, acho que sim. Você é um desafio para todos nós, tá? Mas eu recomendo que todo mundo abrace esse desafio de se comunicar com outras gerações e com outras pessoas, com todo tipo de pessoas no mundo, porque isso é para o nosso próprio benefício. Dando aula aqui na Board Academy, já dei aula em 14 PFCCs, 8 Lean Governance. Cara, o que eu aprendi nesse ano e meio sobre comunicação, cultura organizacional, sobre reputação corporativa, é incrível. Por quê? Porque você tem gente de todo tipo, tem gente que vem de várias idades. Então, abracem esse desafio da comunicação, porque ele é ultra importante para os próximos passos para uma sociedade melhor. Eu não sou o Grigo, mas eu dou minhas cacetadas. Parabéns, Medina, muito obrigado. Gente, né, já estamos no final aí, já passamos 4 minutinhos aí do final do nosso Board Talks, então, mais uma vez, muito obrigado, Catarina, Beti, Diógenes, Ale e Medina. Eu acho que a gente conseguiu ter aqui apesar de curta, né, somente 1 hora, mas eu acho que nós trouxemos várias reflexões, insights, questionamentos e provocações para que a gente consiga avançar com esse tema da intergeracionalidade nas empresas, tá? Então,
Nada impede que isso seja abordado novamente no futuro, mas eu acho que aqui a gente já deu um pontapé inicial, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. A nossa querida audiência, muito obrigado. Se vocês gostaram desse episódio do Board Talks, deixa o seu likezinho, né? E se você pretende escutar os próximos, ativa o sininho aí para você ser avisado com antecedência aí do que está por vir, tá certo? Então, a Board Academy agradece em nome de todos e vamos lá, uma boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.